Bom, gente, então sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de inferência. A gente vai continuar o capítulo 4. Então, a gente viu na aula passada o risco de Bayes, né? Que a gente encontrava a decisão que minimizava o risco de Bayes. Então, basicamente, o risco de Bayes, ele consistia em encontrar, né? Ele dava uma probabilidade inicial para cada θ e com essas probabilidades iniciais que a gente chamava de priori, né, a gente encontrava, baseado numa função P, ele encontrava qual seria aquela decisão que minimiza o risco de acordo com essas probabilidades a priori. Como eu falei anteriormente, né, se eu tenho uma região onde a probabilidade do θ é muito baixa, é um evento muito difícil de ocorrer, de ser o valor verdadeiro do θ, então, mesmo que o risco seja alto, né, ela vai ter uma ponderação baixa. Então, eu vou mostrar aqui um caso específico que vem exatamente do risco de Bayes, que é os estimadores de Bayes com relação à perda quadrática, que é o que está aí na tela. Então, esse capítulo, essa sessão que eu vou começar agora, ela é interessante, ela se baseia num teorema que eu vou mostrar a partir de agora, que é exatamente esse teorema que está na tela, o teorema 4.4.1. Então, ele tem uma situação onde eu tenho um estimador de Bayes específico que eu posso encontrar para um caso geral. Não preciso pensar toda hora numa função priori, numa função de perda, fazer as contas e encontrar. Então, é uma regra geral que vai valer para todos os estimadores de Bayes, né? Então, tem esse resultado aqui, eu vou começar aqui a colocar aqui o teorema. Então, o teorema é o seguinte, então, seja x1, xn. Bom, então já tem uma diferença aqui, né? Então, os exemplos que a gente viu nas aulas anteriores, eu amostrava só um ponto, né? Então, só com uma amostra, né? A gente calculava e encontrava lá o risco associado a cada θ, no caso, o risco de Bayes integrando em relação a θ ou fazendo a esperança pela soma. Então, se eu fosse fazer aquele primeiro exemplo se eu fosse fazer aquele primeiro exemplo da moeda, um terço e dois terços, em vez de fazer para um lançamento, fosse escrever aquelas contas para N lançamentos, ficaria inviável, ficaria muito grande as possibilidades, né? Então, esse teorema aqui, ele vem para abranger essa situação, onde eu tenho uma amostra bem grande, uma amostra de tamanho N. Então, a primeira observação importante que eu falo aqui, só para mostrar a, a importância, né, de fazer uma situação bem mais geral. Bom, então seja x1, xn, uma amostra aleatória da distribuição com variável aleatória x, e aí com uma função de densidade e probabilidade conhecida f de x dado θ. Bom, então para fazer o estimador de Bayes, a gente tem que considerar também uma função a priori para o θ. Então eu vou ter que considere que o θ, né, tem uma distribuição a priori. Então, eu tenho para o θ uma distribuição a priori. E aí, na aula passada, a gente viu que uma definição de chamar a priori eu vou chamar de π de θ. Então, a função de decisão de Bayes nessa situação, e considere também a função de perda quadrática também. Então, considere a função de perda quadrática. O que é a função de perda quadrática? É L de θ dx é igual a θ menos dx ao quadrado, é a perda quadrática. Quanto mais longe o dx estiver do θ, maior vai ser a perda. Então, essa aqui é a chamada perda quadrática, que a gente viu lá na primeira aula de definições, né? Então, considere a perda quadrática. E considere a função de decisão de Bayes, então. Então, o estimador de Bayes, entre todas as funções, se eu for encontrar para uma amostra x1, xn, outra coisa importante aqui é o x. Né? Pronto. Então, eu tenho essa perda quadrática, tenho uma função de densidade, né, uma amostra x1, xn, e eu vou ter o θ, a distribuição a priori. Bom, então qual é o teorema? O teorema então o que a gente viu na aula passada, o que encontrar a melhor decisão? A melhor decisão é a que minimiza o risco de Bayes, é a que minimiza
a somatória ou a integral com relação a θ. Então, essa é a decisão de Bayes. Então, nessa configuração específica do teorema 4.4.1, se eu considerar uma amostra x1, xn, considerar θ uma distribuição a priori com probabilidade π de θ e a função perda quadrática, então eu vou ter, para essa configuração, isso aqui sempre vai acontecer. O estimador de Bayes, na classe das decisões, ou seja, aquela decisão que minimiza o risco de Bayes nessa situação, ele é dado por essa equação aqui. Então, o estimador de Bayes, ele vai ser a melhor decisão possível, né? E ele vai ser a esperança de θ dado x. Então, o que seria a esperança do θ dado x? Então, é o valor esperado de θ calculado, né, na distribuição condicional de θ dado x1, xn. Então, essa aqui vai ser a esperança de θ dado x, e ela é chamada de distribuição a posteriori de θ. Então, toda a inferência bayesiana ela vai se basear exatamente nisso aqui, na distribuição chamada distribuição a posteriori. Então, o que a gente vai ver a partir de agora é como obter essas distribuições a posteriori. Então, se eu obtenho a distribuição a posteriori, eu vou calcular a esperança dela, e esse vai ser o meu estimador de Bayes. Então, o meu estimador de Bayes seria o equivalente ao estimador de máxima verossimilhança. Então, do mesmo jeito que eu tenho lá o θ-chapéu, por exemplo, no estimador de máxima verossimilhança, que vocês viram no capítulo 3, a inferência bayesiana, o estimador da inferência bayesiana é exatamente isso aqui, exatamente a esperança da distribuição a posteriori. Eu vou encontrar o valor esperado da distribuição a posteriori. Como é que eu faço para encontrar essa esperança? Então, para encontrar a esperança, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar a distribuição a posteriori. Então, se essa distribuição a posteriori eu conseguir achar uma distribuição conhecida, uma distribuição normal, gama, é uma distribuição que é daquelas lá que está lá na lista das distribuições que vocês têm, nas principais distribuições, eu sei a fórmula da esperança dela. Então, eu consigo encontrar um estimador de Bayes. Então, tem como provar isso aqui? Então, aqui no livro, a página seguinte tem a prova. Eu não vou mostrar a prova nessa aula, mas aí vocês podem dar uma lida aqui na prova, né? Não vou cobrar de vocês essa prova aqui, mas aí talvez também, se tiver tempo, talvez eu faça um vídeo só com a prova desse teorema aqui. Então, então aqui, essa aqui é a distribuição a posteriori de θ. O π de θ dado x vai ser f de x dado θ sobre g de x. Ou seja, f de x, na verdade, f de x dado θ vezes π de θ sobre g de x. Então, eu vou explicar um pouquinho aqui da distribuição a posteriori. Bom, então ela está aí na tela. Então, essa aqui vai ser a distribuição a posteriori. Então, tem aqui a distribuição, é o π de θ dado x. Essa aqui é a chamada de densidade a posteriori, ou probabilidade a posteriori se a variável é discreta. Então, o que acontece? Eu tenho uma amostra x1, xn, com uma densidade f de x dado θ. Então, a minha densidade a posteriori, a minha informação que eu tenho dos dados vai ser f de x, x negrito dado θ. Isso aqui, o autor, né, do livro, ele chama de função de verossimilhança. Então, a informação que eu tenho dos dados vai ser a f de x1, x2, xn dado θ. E se os x são independentes é o produtório, né? Então, essa aqui vai ser a função de verossimilhança. E aí, multiplicado pela a priori. Então, essa aqui vai ser a função de verossimilhança vezes a priori, dividido pela função de e de x, que é a chamada função preditiva. Então, o que é essa função preditiva? Vai ser exatamente a integral do numerador ali daquela conta. Vai ser a integral da verossimilhança vezes a priori. Então, isso aqui, se eu integro com relação a θ, isso aqui não depende do x. Ela não vai depender de x e por consequência disso, né,
É como se esse g de x fosse a minha constante normalizadora para que essa, na hora de eu fazer a integral dessa função aqui, ela seja igual a 1. Então, essa vai ser a minha função, eu vou chamar assim, função de densidade a posteriori completa. Eu tenho informação dos dados como um todo, né? A informação da priori, e aí eu faço essa g de x, que seria a ponderação. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouco do desenvolvimento dessa conta. Então, está aqui a nossa distribuição a posteriori, né? Então, eu vou pegar aqui os elementos, vamos separar aqui os elementos para vocês verem. Então, essa aqui vai ser a posteriori. Bom, então, o que é essa informação aqui? Essa informação aqui é a informação dos dados. Então, está vendo que ele colocou x em negrito? Então, na verdade, isso aqui é a função f de x1 de xn dado θ. Então, essa f de x em negrito é f de x1 xn dado θ. Mas, na verdade, se eu tenho uma amostra x1, xni e ds, cada um desses xi são independentes. Então, eu vou usar aqui a independência. Então, isso aqui nada mais é do que a função de verossimilhança que vocês viram no capítulo anterior. Então, produtório de igual a 1 até n, f de xi dado θ. Então, essa aqui é a distribuição dos dados, né? Então, se a f é normal, isso aqui é a densidade normal, escreva a fórmula dela, né? Se é uma distribuição exponencial, escreva a função densidade dela, e assim por diante. Então, essa aqui é a função que vem dos dados. Então, essa aqui é a função dos dados, né, dos x, e essa aqui é a distribuição a priori. É a distribuição que eu imagino ser aquelas que têm maiores probabilidades para o θ. Então, essa aqui eu vou chamar de informação subjetiva. Informação subjetiva. Então, geralmente, essa distribuição a priori é como se eu vou colocar assim de um jeito simples de explicar, seria assim, né? Vamos pensar que esse θ seria a temperatura que vai acontecer em Teresina daqui uma semana, por exemplo. Qual a temperatura média que você acha que vai acontecer em Teresina para uma semana? Então, o que a gente faz é pegar essa informação aqui, né? Então, sem olhar nenhuma observação histórica, pegando só a opinião de um especialista, por exemplo, ele vai me dizer, olha, a temperatura eu acho que vai ter 37 graus e deve variar entre 30, 33 e 39, por exemplo. Então, o que a gente faz é pegar essa informação do pesquisador e transformar numa distribuição a priori, seria a informação inicial do pesquisador. Então, eu poderia considerar nesse exemplo que eu coloquei da temperatura e dizer que, a princípio, a temperatura de Teresina vai ser uma distribuição normal e essa média θ vai ser 35, por exemplo. Então, seria uma maneira de eu transformar a informação inicial do pesquisador numa distribuição de probabilidade. Então, essa seria a minha informação a priori. Então, o que a gente vai fazer na inferência bayesiana é juntar as duas informações. Eu faço uma ligação dessa informação inicial que eu tenho com a informação dos dados. Então, o que a gente faz no capítulo 3, basicamente, é encontrar o θ que maximiza isso. Na inferência bayesiana não é a mesma coisa. Então, na inferência bayesiana, então, tudo que vocês viram até agora, vocês estão acostumados a encontrar uma distribuição f de x. Vou apagar aqui. Vocês estão acostumados a chamar o x de variável aleatória e θ parâmetro. Então, x é a variável aleatória e θ é o parâmetro. O que vai mudar na inferência bayesiana? Na inferência bayesiana, a principal diferença é que o θ é o componente aleatório. Então, o que vai mudar agora
é que o θ é exatamente a componente aleatória. Então, o θ é que vai assumir uma distribuição de densidade ou uma distribuição de probabilidade. Então, na inferência bayesiana, o que vai acontecer? O θ é que vai assumir uma distribuição de probabilidade. É o θ que tem uma distribuição ou densidade ou probabilidade. Densidade, no caso contínuo, ou probabilidade, no caso discreto. Então eu tenho que imaginar aqui a função, ver a cara da função, imaginando o θ como se fosse a variável aleatória. E os parâmetros dessa minha variável aleatória são funções do x, são contas que dependem do x. Então, o x, a inferência bayesiana imagina que o x já foi observado. Então, quando eu coleto uma amostra, a inferência bayesiana supõe que aquela amostra já está observada, aquilo lá não varia mais. Então, o que vai variar é exatamente o meu parâmetro θ, é o θ que vai variar. Então, essa vai ser a principal diferença da inferência bayesiana. Bom, então essa vai ser a conta de distribuição a posteriori. Bom, então ficou faltando eu explicar aqui, para completar os ingredientes, exatamente isso aqui, o g de x. Então, o g de x seria a minha distribuição chamada distribuição preditiva. Então, no caso, o g de x vai ser exatamente a integral com relação ao θ, daquilo que está no numerador, né? E por que eu faço isso? Isso aqui seria exatamente a parte da constante normalizadora, para que essa posteriori aqui seja uma função de probabilidade. Então, se eu pensar assim, né, π, vou escrever aqui, ó, π de θ dado x. Então, do jeito que ele coloca em negrito aqui, eu não consigo colocar em negrito, eu coloco um tiozinho, que é o negrito aqui, tendo como se fosse o negrito. Então, vai ser f de x dado θ vezes π de θ. Bom, e quando eu divido por esse denominador, eu vou ter a garantia de que essa função é uma função de probabilidade. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Bom, então eu vou ter, isso aqui vai a garantia que essa integral vai ser 1. Por quê? Porque na hora que eu integrar, então se eu integrar essa densidade aqui em todo o espaço paramétrico, eu vou fazer até de outra cor aqui. Então o que acontece? Se isso aqui é uma função de probabilidade, uma função de densidade, o que acontece? Uma função de densidade, para ser uma função de densidade e probabilidade, a integral dela, vou ver essa integral aqui, a integral dela tem que ser igual a 1, né? Tem que ser igual a 1. A integral de qualquer função tem que ser igual a 1. Então, o que acontece? Se eu integrar isso aqui com relação a θ, fazer isso aqui de θ, o que vai acontecer? Esse pedaço no denominador já está integrado. Ele já está integrado, esse pedaço no denominador. Então, como ele já está integrado, ele não depende mais do θ, depende só do x. Então, é como se eu pudesse passar ele para fora dessa integral vermelha. Então, eu vou passar esse pedaço aqui para fora dessa integral vermelha. Então, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser integral, vou passar para fora esse aqui, ó. Vai ser integral em θ, f de x dado θ, π de θ, dθ. Então, eu passei para fora e agora eu vou para a integral vermelha. Eu quero integrar a função da posteriori. Integral em θ. Então, eu vou ter
no numerador aqui, ó, f de x dado θ, vezes π de θ dθ. Então, o que aconteceu aqui? Percebam que o numerador, ó, é exatamente igual ao denominador. Então, tenho aqui a mesma coisa. Então, é como se um cancelasse com o outro e isso aqui ficasse igual a 1. Então, isso aqui cancela com esse e eu vou ter aqui esse resultado igual a 1. Garantindo, então, isso aqui vai valer sempre para qualquer π, para qualquer f. Então, isso vai me garantir que essa função π de θ é uma função de probabilidade, uma função que integra 1. Então, é por isso que eu tenho esse g de x aqui embaixo. Ele vai garantir que a distribuição chamada posteriori sempre vai ser igual a 1. Bom, então, o estimador de Bayes ele vai ser exatamente o valor esperado dessa posteriori aqui. Então, o estimador de Bayes ele vai ser exatamente o valor esperado da distribuição posteriori. Então, vou mostrar aqui alguns exemplos. Eu vou logo para o primeiro exemplo. Então, vamos resolver aqui um exemplo. Então, na aula de hoje, eu vou fazer aqui o exemplo 4.4.1. Então, antes de fazer esse exemplo, a gente vai fazer para esse exemplo a conta toda, só para vocês verem que realmente a integral é 1, né, que quando eu multiplico e para aquela constante, ela aparece os valores, né, da posteriori exata, mas isso não vai ser necessário, assim, né, a gente vai ver que tem uma forma bem mais simples de eu obter. Não preciso fazer a conta toda para obter a distribuição a posteriori, mas nesse exemplo aqui eu vou fazer exatamente para mostrar para vocês como é que funciona o cálculo da função a posteriori. Bom, então qual é o exemplo? Seja x1, xn é uma amostra aleatória de tamanho n da variável aleatória x com Bernoulli com parâmetro θ. Então, x1, xn e d com distribuição Bernoulli θ. Considere para θ uma distribuição a priori π de θ. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos obter a distribuição a posteriori e o estimador de Bayes, que é o valor esperado dessa distribuição a posteriori. Então, eu vou voltar aqui para o caderno. Então, vou voltar aqui, vou adicionar uma página. Então, eu vou escrever aqui o exemplo. Então, exemplo. Escrever de outra cor, né, que o vermelho fica muito gritante, né? Deixa eu ver aqui. Então, aqui seja x1, xn e d Bernoulli θ. Então, essa é a minha distribuição, x1, xn e d Bernoulli θ. Então, considere a priori, considere para θ uma distribuição a priori beta AB. Então, qual é a questão aqui? Quais são as principais questões da inferência bayesiana? As principais questões da inferência bayesiana são a. Obter a distribuição a posteriori, e b. Obter o estimador de Bayes. Que é a esperança dessa distribuição a posteriori que eu vou encontrar no item A. Então, a gente vai ter que encontrar primeiro a distribuição a posteriori e depois o estimador de Bayes. Bom, então como é que eu faço para encontrar a distribuição a posteriori? Então, para encontrar a distribuição a posteriori, eu vou voltar aqui para a minha figura
Então, a distribuição posterior, eu preciso de duas componentes, ó, tanto no numerador quanto no denominador, eu preciso de duas coisas. Primeiro, a função de verossimilhança. Então, a gente vai obter a função de verossimilhança primeiro, depois a gente vai obter, já obtendo no próprio enunciado, já tem a distribuição a priori, a gente vai escrever ela, vai multiplicar as duas, e aí vai ter a forma dela. E depois, né, para encontrar essa parte de baixo aqui, eu vou integrar e tudo isso que eu obtive, integrar com relação a θ. Então, dessa maneira, a gente vai encontrar primeiro a distribuição a posteriori para depois encontrar o estimador de Bayes, que é o valor esperado dela. Bom, então vamos aqui fazer essa conta. Voltando aqui para... Pronto, então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que encontrar a função de verossimilhança, f de x dado θ é igual a produtório. Vou passo a passo aqui primeiro para vocês entenderem melhor. Então, vai ser f de x1 de xn dado θ, f de x1 xn dado θ. Então, isso aqui, como o meu x1 xn é id, né, são independentes, identicamente distribuídos, vai ficar f de x1 dado θ vezes, tudo vezes aqui, né, vezes f de xn dado θ. Então, é o que? Isso aqui é a função de verossimilhança, é o produtório de igual a 1 a tn. Deixa eu ver aqui, produtório de igual a tn, f de xi dado θ. Então, f de x dado θ é o que? A Bernoulli θ, né? Então, vocês lembram aqui qual é a densidade da Bernoulli? A densidade da Bernoulli ela é θ elevado a x, 1 menos θ elevado a 1 menos x. Então, a densidade da Bernoulli, isso aqui vai ser igual a produtório de igual a Tn. Então, a densidade da Bernoulli vai ser xi elevado a θ vezes 1 menos xi elevado a... Desculpa, é o contrário, né? Xi vai em cima, né? Então, é θ elevado a xi, 1 menos θ elevado a 1 menos xi. Então, esse aqui vai ser o produtório. Vai ser a verossimilhança. Então, se eu faço o produtório de θ elevado a xi, então o produtório de θ elevado a xi é θ elevado a x1, vezes θ elevado a x2, θ elevado a x3, até θ elevado a xn. Então, esse primeiro termo fica θ elevado à soma de xi vezes 1 menos θ elevado à soma de 1 menos xi. Vai ficar a soma de 1 menos xi. Então, a soma de 1 até n, né, 1 menos xi. Então, isso aqui vai ser θ elevado à somatória de xi vezes 1 menos θ elevado a... Então, somatória de 1, estou somando 1 n vezes, né? Então, vai ficar n. E a somatória de xi fica só ela separada aqui, né? N menos somatória de xi. Então, essa aqui, achei o primeiro componente que eu preciso para encontrar a posteriori, né? Que é a função de verossimilhança. Agora, eu vou colocar aqui o segundo item, que é a densidade da priori. Então, a densidade da priori, vou escrever o nome aqui dela para ficar mais a priori. Então, a densidade da priori vai ser, eu chamo aqui, né? A gente chamou aqui de π de θ. Então, isso aqui vai ser o
uma distribuição beta AB. Então, qual é a densidade da beta AB? Então, a gente vai lá naquela lista das distribuições, a gente vai ver a densidade. Então, eu vou pegar aqui a que está no livro. Então, essa aqui é a densidade da distribuição a priori. É gama de A mais B sobre gama de A, gama de B, θ elevado a menos 1, 1 menos θ elevado a B menos 1. Então, essa aqui vai ser a densidade da distribuição a priori. Então, aqui eu vou ter que, vamos ver aqui, fica a gama de A mais B, né, em cima, né? Então, vai ficar, vamos lá, vai ficar a gama de A mais B sobre gama de A vezes gama de B, θ elevado a menos 1, 1 menos θ elevado a B menos 1. Então, percebam que quando a gente está falando, quando eu falo que x é uma distribuição beta, a gente está acostumado com x ser uma distribuição beta. Eu fazia o que a gente fazia lá nas disciplinas anteriores. Fazia x elevado a menos 1 com menos x elevado a b menos 1. Mas só que na inferência bayesiana a gente tem que pensar agora do θ como sendo a variável aleatória. Então tudo que era x lá, daqui para trás, agora na inferência bayesiana é θ. O θ é a variável aleatória. Então se eu estou dizendo que o θ possui uma distribuição beta AB, então o que vai acontecer é que o θ vai ser θ elevado a menos 1, 1 menos θ elevado a b menos 1. O θ aqui é a variável aleatória. Nesse caso, A e o B são os parâmetros dessa variável aleatória. Bom, então eu encontrei aqui a distribuição a priori. Ó. Então eu encontrei aqui a distribuição a priori. Encontrei a verossimilhança, agora eu vou juntar as duas. Então, agora eu vou juntar as duas. Então, o que vai acontecer quando eu junto as duas? Então, eu vou ter aqui a f de x dado θ vezes π de θ é igual a quê? É igual a θ elevado à somatória de xi vezes 1 menos θ elevado a n menos somatória de xi vezes a priori gama de A mais B sobre gama de A vezes gama de B vezes θ elevado a menos 1, 1 menos θ elevado a B menos 1. Então, tá aqui. Bom, então o que a gente pode perceber aqui quando eu multiplico uma pela outra? Tem algumas coisas em comum nas distribuições. Então se eu olhar aqui a parte que depende do θ, eu consigo ver que nos dois pedaços eu tenho θ elevado a alguma coisa. Tá vendo? Eu tenho θ elevado a alguma coisa e eu tenho também 1 menos θ elevado a alguma outra coisa. Então, olha só, eu tenho 1 menos θ elevado a alguma coisa aqui e 1 menos θ elevado a alguma coisa aqui. Então, o que vai facilitar muito a nossa conta vai ser juntar o que depende do θ e o que depende do 1 menos θ. Então, como é que eu faço para juntar aqui o que depende do θ e o que depende do menos θ? Vamos ver como é que a gente vai juntar isso. Então, olha só, então, isso aqui vai ser igual. Escrever de preto aqui, escrever de azul. Pronto. Isso aqui vai ser igual. Então, esse pedaço aqui ele é constante. Não depende do θ, eu vou repetir ele na conta, né? Vou colocar ele aqui na frente. Então, vai ficar gama de A mais B sobre gama de A, gama de B, vezes θ elevado aqui é θ elevado a somatória de xi, e aqui θ elevado a menos 1, então se eu colocar tudo dentro do mesmo θ, né, somos expoentes, vai ficar a somatória de xi mais A menos 1. E o 1 menos θ
ele vai ficar igual a quê? N menos somatória de xi mais b menos 1. Vai ficar N menos somatória de xi mais b menos 1. Bom, então eu encontrei aqui o numerador lá da função da posteriori. Então o numerador é esse aqui. O que eu tenho que fazer agora é encontrar o denominador. Então eu encontrei o numerador. E agora como é que eu faço para encontrar o denominador dessa função? Então vamos voltar aqui para ela. Então olha só, encontrei o numerador. Vocês estão vendo aqui o numerador, né? Então eu encontrei aqui desse lado. Então aqui está o numerador. E agora o que a gente vai fazer agora é encontrar o denominador. Então o que é o denominador? O denominador é isso aqui, ó. Então basta eu pegar o numerador que eu acabei de encontrar e integrar ele com relação a θ. Então o que a gente vai fazer é integrar esse numerador com relação a θ para encontrar esse pedaço do denominador que falta para obter a distribuição a posteriori. Então eu vou encontrar aqui o denominador. Então vou fazer aqui em outra página. Bom, então vamos lá. Então g de x é igual a integral em θ. Então esse θ, qual é esse θ que está integrando? Uma coisa que eu não falei ainda, né? Então o θ que está integrando é o espaço paramétrico do θ. Então se o x é uma Bernoulli θ, esse θ aqui é onde varia o parâmetro. Então o parâmetro de proporção varia entre 0 e 1. Então nesse caso específico da Bernoulli, o θ varia entre 0 e 1. Então vai ser integral do que? De gama de A mais B sobre gama de A, gama de B, vezes θ elevado a... Então vamos, o que tinha lá no numerador? Vou voltar aqui para a página anterior. θ elevado à somatória de x mais A menos 1. Então vai ficar θ elevado a somatória de x mais A menos 1 vezes 1 menos θ elevado a n menos somatória de x mais b menos 1 dθ. Né? Bom, então esse pedaço aqui, ele não depende do θ, eu vou passar ele para fora da integral. Então isso aqui vai ficar igual a gama de A mais B sobre gama de A, gama de B, vezes a integral de 0 até 1. Então soma θ elevado a somatória de x mais A menos 1 vezes 1 menos θ elevado a n menos somatória de x mais b menos 1 dθ. Bom, e agora, qual que é o valor dessa integral toda aqui? Como é que eu vou integrar esse negócio com relação a θ? Bom, vamos fazer o seguinte. Então, tem muita coisa aqui. Então, eu tenho que pensar só no θ. Vamos nos concentrar somente no θ. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse pedacinho aqui e vou chamar de A1, por exemplo. A1. Vou pegar esse pedacinho aqui e vou chamar de B. Então, se eu fizer isso, o que acontece? Essa função ela vai ficar igual a
vou escrever as constantes, né? Gama de A mais B sobre gama de A, gama de B. Então, isso aqui vai ser integral de 0 até 1. Θ, o que eu chamei ali é de A1, né? A1 menos 1, vezes 1 menos θ, elevado a B menos 1 dθ. Então percebam que esse pedaço aqui, ele tem a cara da distribuição uma beta A1B1, né? Ele parece uma beta A1B1. Então o que acontece se eu estou integrando qualquer função de probabilidade no seu espaço paramétrico, a integral vai ser igual a 1. Então o que eu estou querendo dizer aqui? Então, por exemplo, se eu chamar isso aqui, se eu conseguir escrever a densidade completa da beta aqui, a integral dela vai ser igual a 1. Então, o que eu vou fazer é completar o que falta para isso aqui virar uma beta. Então, como é que eu faço para completar essa integral para que isso vire uma beta? Então, eu vou escrever aqui a constante, ó. Essa aqui eu vou repetir. E a gente vai aqui para a parte mais importante, que é a integral. Então, eu vou escrever a integral aqui, vou dar um espaço. Então, eu vou escrever a integral, ó. O que a gente tem é o seguinte. A gente tem θ elevado a 1 menos 1, 1 menos θ elevado a B1 menos 1 dθ. Então eu disse aqui em cima que isso aqui parece uma beta, né? Então o que falta para essa função aqui ser exatamente a distribuição beta? Faltaria eu chamar isso aqui. Então falta eu chamar isso aqui de gama de A1 mais B1 sobre gama de A1, gama de B1. Então perceba que o que eu fiz aqui, o que aconteceu quando eu fiz isso, quando eu multipliquei por isso. Eu multipliquei por essa constante, né? Então quando eu multipliquei por essa constante, ficou a integral de uma beta a 1B1. Então eu estou integrando uma função de probabilidade em todo o seu espaço. Então o que acontece? Essa integral aqui, ela vai ficar igual a 1. Porém, isso aqui não saiu de graça, né? Então se eu multipliquei por uma constante, eu tenho que dividir pela mesma constante. Então, para essa conta aqui ser exatamente igual a de baixo, eu tenho... Então, se isso aqui aparecer multiplicando, eu tenho que dividir pela mesma coisa para que a de baixo fique igual a de cima. Mas o que a gente vai fazer é dividir. Então, eu multipliquei essa constante dentro da integral, mas só que eu vou dividir para... A divisão eu vou colocar aqui fora da integral. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa divisão 1 sobre. Vou colocar de verde. Eu vou colocar essa divisão aqui para fora da integral. Olha só. 1 sobre essa coisa que eu multipliquei. Então, ele não apareceu de graça, né? Eu multipliquei aqui dentro, mas eu tenho que dividir pela mesma coisa. Mas só que para eu conseguir fazer essa sacada da integral virar 1, eu vou dividir para fora da integral. A divisão eu vou colocar aqui para fora, por quê? Pronto. Então eu tenho a garantia de que esse pedaço aqui é exatamente igual a esse. Mas só que agora eu sei que esse pedação vermelho todo aqui ele é igual a 1. Ele vai sumir. Então o que vai sobrar vai ser só esse pedaço aqui. Então no caso aqui, gama de A mais B sobre gama de A vezes gama de B dividido por 1 sobre gama de A1 mais B1 sobre gama de A1, gama de B1. Então só para terminar aqui, para ficar mais organizado, esse pedacinho aqui, que é o denominador do denominador, ele é o numerador. Então eu vou escrever aqui a parte, eu vou escrever ele aqui em cima. Então eu tenho que a g de x, ela vai ser igual a
Então, repito o primeiro pedaço, né? Gama de A mais B sobre gama de A vezes gama de B vezes gama de A1, gama de B1 sobre gama de A1 mais B1. Então, essa aqui é a função g de x. Bom, então eu achei tudo que eu preciso para encontrar a distribuição a posteriori. Então, eu tenho o numerador, ó. Vamos voltar aqui para o slide anterior. Então, esse aqui é o numerador, ó. Então, f de x dado θ vezes π de θ é isso aqui. E eu vou dividir por g de x. Então, então essa aqui é a g de x, ó, que eu encontrei. Então, essa aqui é a g de x. Então, essa conta toda aqui do começo, ela acabou aqui. Então, finalmente, eu vou ter a posteriori. Eu vou ter que π de θ dado x vai ser aquele numerador todo, né? Então, o que era o numerador? Então, vai ser esse pedaço aqui, né? Gama de A mais B, gama de A, gama de B. Então, o numerador, o que era? Gama de A mais B sobre gama de A, gama de B, θ elevado a somatória de xi mais A menos 1 vezes 1 menos θ elevado a n menos somatória de xi mais b menos 1. Então, só lembrando aqui, né, esse pedaço aqui, ó, somatória de xi mais a, eu chamei de A1, né, e n menos somatória de xi mais b, eu chamei de B1. Só para ficar mais simples aqui, ó, na hora da gente ter o resultado final. Então, esse aqui é o numerador, agora eu vou para o denominador. Então, o denominador é o g de x, que é o que eu acabei de encontrar aqui, ó, gama de A mais B sobre gama de A, gama de B, vezes gama de A1 vezes gama de B1 sobre gama de A1 mais B1. Então, essa aqui é a minha distribuição a posteriori. Ela tem cara de... ela é conhecida. Então, vamos ver se dá para simplificar alguma coisa aqui. Então, vocês vão ver que ela tem uma distribuição conhecida. Então, vocês percebam que tanto no numerador quanto no denominador tem esses gamas aqui. Gama de A mais B dividido por gama de A vezes gama de B. Então, tudo isso aqui eu vou poder cancelar. E o que sobrou aqui? Sobrou exatamente... Então, olha só, eu vou passar esse gama de A1, gama de B1, gama de A1, mais B1, né? Então, isso aqui é o denominador do denominador, eu vou passar para cima. Então, isso aqui vai ficar igual a gama de A1 mais B1 sobre gama de A1 vezes gama de B1 vezes θ elevado a A1 menos 1 vezes 1 menos θ elevado a B1 menos 1. Então, essa aqui é a minha distribuição a posteriori. Então, percebam que ela é uma distribuição conhecida. Exatamente é a distribuição beta A1B1, né? Então, a distribuição beta, para quem lembra aqui a forma, uma distribuição beta AB tem essa cara aqui, ó. É o gama do A mais B sobre gama de A vezes gama de B,
θ elevado a menos 1 vezes 1 menos θ elevado a b menos 1. Então, a distribuição a posteriori que a gente encontrou aqui tem exatamente a mesma cara, A1 e B1. Então, a minha conclusão é que o beta, o θ dado x, a posteriori, isso aqui é uma beta, A1 e B1. Mas o que era o A1 e o que era B1 mesmo? Então, θ dado x é uma beta. Então, vamos lembrar que o que é o A1. A1 é o quê? Está aqui em vermelho, a somatória de x e mais A. E o B1 está lá em cima, N, menos somatória de xi mais B. Então, essa aqui vai ser a minha distribuição a posteriori. Então, encontrei a distribuição a posteriori. Então, eu sei que θ dado x é uma distribuição beta. Somatória de xi mais A, o primeiro parâmetro, o segundo parâmetro, N menos somatória de xi mais B. Bom, ainda tinha uma pergunta que a gente tem que resolver, né? Que é, então, vou voltar aqui, ó, obter o estimador de Bayes. Então, o que é o estimador de Bayes? O estimador de Bayes, com relação à perda quadrática, né? Faltou completar aqui no enunciado, o correto é dizer que é o estimador de Bayes com relação à perda quadrática, que é o que está no teorema, né? Com relação à perda quadrática. Bom, então o estimador de Bayes Então, o dB de x, o estimador de Bayes vai ser exatamente a esperança da distribuição a posteriori. Então, vai ser a esperança daquela distribuição beta. Então, no caso, qual a esperança da beta? Então, para encontrar a esperança da beta, vocês vão ter que olhar lá naquela tabelinha das distribuições, né, e ver qual é a esperança da beta. Então, se eu tenho uma beta AB, a esperança da beta, vou relembrar aqui para vocês, a esperança da beta, se eu tenho uma beta AB, então eu vou ter que a esperança da beta vai ser o primeiro parâmetro sobre a soma dos outros dois, vai ser A sobre A mais B. Então, esse seria, por exemplo, a esperança da priori, né? No nosso caso, na posteriori, a esperança do θ dado x vai ser o quê? Vai ser o primeiro parâmetro, A1, sobre A1 mais B1. Então, o que era o A1? Então, no caso, o A1 vai ser somatória de xi mais A. Então, eu vou ter aqui somatória de xi mais A e o segundo parâmetro, N menos somatória de xi mais B. Então, vai ser aqui somatória de xi mais A sobre a soma dos dois parâmetros no denominador. Então, fica a somatória de xi mais A, e o B vai ser quanto? Mais N menos somatória de xi mais B. Então, aqui no denominador eu tenho a somatória de xi somando e subtraindo, né? Eu vou poder cancelar. Posso cancelar esse com esse. E aí vai ficar N mais A mais B. Então, eu vou ter aqui. Então, o estimador de Bayes vai ser somatória de xi mais A. E aqui vai ficar N mais A mais B. Mais B. Então, esse vai ser o estimador de Bayes para essa a priori, né?
Então, por exemplo, então esse vai ser o meu estimador, seria o θ-chapéu bayesiano, né? Então seria um θ-chapéu bayesiano, vou chamar θ-chapéu B aqui, por exemplo. Vai ser o meu estimador bayesiano. Então, não sei se vocês lembram lá do capítulo 3, o estimador de máxima verossimilhança vai ser n sobre somatória x sobre n, que é o próprio x barra, né? Então aqui vai ser um pouco diferente, né? No estimador bayesiano. Ele vai depender muito do A e do B da priori. Então, por exemplo, se A igual a 1 e B igual a 1, eu vou ter que a priori é uma beta 1, 1. E se vocês olharem o mapa astral das distribuições, vocês vão ver que isso aqui é um uniforme 0, 1. Então, uma distribuição a priori para o θ seria um uniforme 0, 1. O que seria isso? Ele daria a mesma probabilidade para qualquer valor possível de θ no intervalo 0, 1. Então essa seria uma priori chamada também de priori não informativa, né? Uma priori que dá a mesma probabilidade para qualquer valor dentro do intervalo 0, 1. Então se eu tenho A igual a 1 e B igual a 1 aqui, né? O correto é B igual a 1. Então se eu tenho A igual a 1 e B igual a 1, o estimador de Bayes ele vai ser igual a, então substituo aqui o A e o B por 1, né? Vai ficar somatória de xi mais 1, fica n mais 1 mais 1, fica n mais 2. Então esse vai ser o estimador de Bayes. Eu estou usando uma priori beta 1. Então se eu for usar uma outra beta como uma distribuição a priori, vai mudar um pouco, né? Então os parâmetros. Então ele depende muito o estimador de Bayes depende também da escolha da priori. Então como eu falei lá no começo da aula, o estimador de Bayes, a distribuição posterior depende de duas informações. Ela depende da distribuição da informação dos dados e da informação da priori. Então vocês podem perceber aqui, ó, que a somatória de xi é a informação que eu tenho dos dados. A somatória de xi e n é a informação que eu tenho dos dados. E A e B é a informação que eu tenho da priori. Então essa informação também vai interferir no meu resultado final. Então, como eu falei lá no exemplo da temperatura lá, né? Então, se o pesquisador fala que a priori a temperatura vai ser 35 graus, isso vai influenciar no meu estimador. Agora, se ele falar que a temperatura vai ser 39, vai mudar. Porque vai mexer nesses parâmetros aqui iniciais. Então, essas informações iniciais, elas também afetam no meu resultado final na inferência bayesiana, né? Ao contrário do estimador de máxima verossimilhança, que só depende do x. Aqui ele vai depender também do A e do B. Bom, então eu encerrei aqui esse exemplo, né? Então eu vou terminar por aqui essa aula. Então nas próximas aulas a gente vai fazer outros exemplos. E aí eu só queria enfatizar para vocês, assim, esse exemplo da aula de hoje eu mostrei mais por uma questão de vocês verificarem que realmente eu consigo chegar na distribuição a posteriori. Mas na prática, em inferência bayesiana, a gente não precisa trabalhar com esse pedaço aqui de baixo. Então, geralmente só o numerador já é o suficiente, né? Se eu consigo resolver a conta no numerador, só com o resultado do numerador eu consigo encontrar a distribuição a posteriori. Então, não preciso ficar fazendo essa conta de integrar para encontrar g de x. Então, o que acontece na prática é que só com o numerador eu consigo ver que aquilo lá tem uma distribuição beta, que é exatamente aquilo que a gente chama de proporcional. Então eu vou voltar aqui no do slide antes de terminar. Então, o que aconteceu aqui no nosso exemplo que a gente fez? Então, foi um exemplo um pouco longo, né? Então, gastei tudo isso aqui para encontrar o g de x. Então, isso aqui não é
Na inferência Bayesiana eu não preciso fazer isso aqui. Isso aqui eu mostrei mais para provar para vocês que eu chego na posteriori exata. Mas o que acontece, resolver só esse passo aqui já é o suficiente. Então, se vocês observarem aqui o exemplo, ó, quando eu cheguei aqui nesse passo, se eu imaginar que só o pedaço que depende do θ, eu já consigo ver que isso aqui ó, é θ elevado a alguma coisa menos 1, um menos θ elevado a outra coisa menos 1. Então, é como se aqui fosse o A1 menos 1, né? E aqui 1 menos θ elevado a B1 menos 1. Então, se eu pegar só o que depende do θ e ver que aquilo lá tem uma cara de uma distribuição conhecida, eu consigo dizer qual vai ser a minha distribuição a posteriori, sem precisar fazer toda aquela conta do g de x. Então, a partir dos próximos exemplos, a gente vai ver que eu não preciso fazer aquela conta toda. Então, se eu pegar a parte proporcional, que depende só do θ, e ver que aquela cara proporcional do θ tem a cara proporcional de uma distribuição conhecida, que eu estou acostumado a utilizar, eu posso já atribuir diretamente a minha distribuição posterior, sem precisar fazer essa integral toda. Então, na aula que vem, a gente vai fazer dois exemplos, né? A gente vai continuar aqui fazendo mais dois exemplos. Posso até voltar aqui para esse exemplo, né? Mas aí a gente vai ver exemplos onde eu não preciso fazer essa integral. Se eu olhar ela e conseguir encontrar essa forma conhecida, eu já tenho a distribuição a posteriori. Então, toda a inferência bayesiana, essa parte das constantes não são tão importantes, né? Elas não têm uma relevância importante. Basta eu olhar só esse pedaço que depende da distribuição. Bom, então eu vou encerrar a aula por aqui, né? Então, se vocês tiverem alguma dificuldade aí, tenta ver de novo a aula, tenta voltar as partes que vocês tiveram mais dificuldade aí, né? E aí, na próxima aula eu vou passar exemplos, e aí todos os exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem para encontrar a posteriori, vocês vão utilizar aquilo que vocês vão ver na aula que vem. Então, qualquer coisa que eu pedir na posteriori, vocês não precisam fazer essa parte do g de x. Vocês vão ver que só essa primeira parte aqui já vai ser suficiente para dizer qual é a distribuição a posteriori. Bom, então eu vou encerrar por aqui. Até a próxima aula.